A partir daqui, a gente começa a ver solubilidade, principalmente coeficiente de solubilidade. E para iniciar, a gente não podia deixar de lado, tá, o nosso solvente universal, que é a água. Lembra que quando a gente falou em solubilidade no volume 1, tá, eu falei que a água consegue interagir com um imenso número de substâncias. Daí ser chamada de solvente universal. Agora, lembra que existia aquela frase, né? Semelhante dissolve semelhante. A água só vai dissolver as substâncias que apresentam características iguais a ela, ou seja, substâncias que sejam polares. Só que como a água dissolve a maioria, um número imenso de substâncias, ela é chamada de solvente universal. E aí eu coloco o seguinte, aqui do lado, do seu lado direito da tela, eu coloquei um gráfico com algumas curvas de solubilidade. Claro que não precisa ser curva, tá? São retas, mas chama-se curvas de solubilidade. Onde você vai ver a variação da massa dissolvida, tá? Em relação ao aumento da temperatura. Então a gente coloca o seguinte para vocês. Esses resultados que vocês estão vendo aqui são obtidos experimentalmente. E com eles podemos construir gráficos chamados curvas de solubilidade. Então, curva de solubilidade é o gráfico que mostra para vocês, ou para a gente, tá, a variação da dissolução de sais, tá, com o aumento da temperatura. E aí, para encerrar a parte teórica, a gente pode falar o seguinte: o coeficiente de solubilidade indica, eu acabei de dizer, a quantidade máxima de uma substância, seja a substância que for, tá? Capaz de se dissolver, e aí que entra a coisa mais importante em solubilidade, em 100 gramas de água, a uma dada temperatura que a gente já viu no gráfico. Então, primeiro, o solvente aqui obrigatoriamente água. E dentro do gráfico, a análise gráfica mostra, está aqui, ó, na vertical, solubilidade, gramas do soluto, que está aqui, variando de 0 a 250, em 100 gramas de solvente, que é quem? A minha amiga água. Então isso tem que ficar muito claro. Então nós vimos que a água é o solvente que vai ser usado em coeficiente de solubilidade. Nós já vimos também que a água é o solvente universal. Que esses gráficos são colocados aqui, eles são resultados experimentais. E a formação do gráfico eu chamo de curva de solubilidade, mesmo tendo retas. E que o coeficiente de solubilidade nada mais é do que a solubilidade máxima de uma determinada substância em 100 gramas de água a uma dada temperatura. E isso tem que ficar muito claro. E aí, analisando aqui, a gente vai colocar algumas coisas importantes. Por exemplo, o nitrato de prata, HNO3, nota que, vamos pegar uma temperatura qualquer, 20 graus. Você tem mais ou menos, ó, 240 gramas de nitrato de prata. Tá aqui, ó. Tá, eu estou fazendo um risco aqui, ó. Mais ou menos 250, pronto. Ó, 225 gramas do sal em 100 gramas de água, isso a 20 graus. Quer dizer, quando você sobe para 40, e agora eu vou pegar o nitrato de potássio, a 20 graus, o nitrato de potássio está chegando aí a 180, 140 gramas. Se você aumenta em 20 graus, ou seja, 40 graus Celsius, o nitrato de potássio já atinge mais que 150 gramas. Em contrapartida, se você pega o sulfato de lítio, que é o Li2SO4, com 20 graus Celsius, temperatura, em graus Celsius, desculpe, deixa eu tomar aqui um pouco d'água.
temperatura em graus Celsius, se eu dividir aqui de 10 em 10, tá? Mais ou menos 10 gramas do sal, sulfato de lítio, em 100 gramas de água a 20 graus. Se você aumenta a temperatura, ou melhor, dobra a temperatura a 40 graus Celsius, nota que essa massa dissolvida do sal, ela começa a diminuir. Enquanto a maioria aqui aumenta, essa aqui começa a diminuir. Então, se você sai de 20, 10 graus, 10 gramas, né, do sal que a gente colocou mais ou menos, e vai para 100 graus, essa massa praticamente sofre uma redução da sua metade, ou seja, com 20 graus eu tinha 10 gramas de sal dissolvidos. 100 graus eu tenho só 5 gramas, está aqui, ó. Então, a gente tem que começar a ver, é o que a gente vai ver futuramente, nas próximas aulas, que algumas substâncias aumentam a sua solubilidade, tá? Com o aumento da temperatura. São substâncias, ou seja, que promovem uma dissolução endotérmica, endo para dentro. À medida que você aumenta a temperatura, essa dissolução absorve esse calor que você está dando para o sistema e cada vez ela se dissolve mais. É o caso do nitrato de prata, do nitrato de potássio, do nitrato de sódio, do NaCl, mesmo sendo muito pouca a sua variação, tem uma variação, mas é mínima. É de 40, vou botar 40, né? Para 42, por exemplo, gramas em 100 de água. Isso de 0 a 100. Ou seja, a variação de 100 graus Celsius na temperatura do sistema faz com que você dissolva apenas mais 2 gramas de NaCl. Então, assim como substâncias com aumento da temperatura se dissolvem mais, outras quase não se percebem o seu aumento de dissolução. Já vimos que algumas têm uma curva decrescente. Isso quer dizer o quê? Não é uma dissolução endotérmica. Elas não querem absorver o calor que eu estou dando. Quer dizer, enquanto aqui eu estou auxiliando a dissolução, porque com o aumento da temperatura aumenta também a dissolução. A quantidade de soluto em 100 gramas de água. Outra já vimos que é quase imperceptível, com o aumento da temperatura praticamente permanece inalterada a massa dissolvida. E aqui eu tenho uma descendente. Isso quer dizer que com o aumento da temperatura, a dissolução desse sal vai diminuindo e não aumentando quanto aqui. Então aqui eu aumento a temperatura, eu prejudico a dissolução. Isso quer dizer que a dissolução do sulfato de lítio é chamada de dissolução exotérmica, ou seja, quando você dissolve o sulfato de lítio em água, ele libera calor e não absorve. Quanto mais gelada for a água, maior a dissolução. É só você ver que vai crescendo para lá. E à medida que você aumenta a temperatura, vai diminuindo a dissolução. Então, enquanto aqui eu tenho curvas endotérmicas, aumenta a temperatura, aumenta a dissolução, diretamente proporcional. Aqui no sulfato de lítio, eu tenho uma curva exotérmica, descendente e ascendente. Perfeito até aí? O NaCl a gente viu que é praticamente imperceptível. Como eu falei, né? A coisa é experimental. Então, aqui no gráfico, você vai ver uma leve, tá, diferenciação do início ao final, à medida que você aumenta a temperatura. E aí eu deixei isso aqui para o final, o sulfato de sódio. Nota que até mais ou menos 38 graus, tá, eu estou chutando mais ou menos, está aqui, ó, você tem uma curva ascendente, ou seja, até aqui
ela é endotérmica a dissolução. Aumenta a temperatura, aumenta a dissolução. Esse ponto que ela começa a cair chama-se ponto de inflexão. E a partir dos 38 graus eu vou aumentando a temperatura e a tendência é diminuir a dissolução. Isso ocorre em sais hidratados. SO4Na2 ponto vezes N moléculas de água. Porque quando chega aqui, vai aumentando a temperatura, essa molécula de água auxilia na dissolução. Só que com o aumento, quando chega a 38 graus, esse sal desidrata totalmente, ou seja, perde toda a sua água de hidratação. E aí, como o sulfato de sódio desidratado, sem a água de hidratação, e nós já vimos o que é isso. A temperatura, ou melhor, a quantidade de massa do soluto começa a diminuir com o aumento da temperatura. Então, até o ponto de inflexão, a temperatura sobe do sulfato de sódio, porque ele está hidratado. Não aparece aqui, mas até aqui ele é hidratado. A partir do momento que ele perde essa água de hidratação, que aqui mais ou menos nós chutamos em 38 graus Celsius, tá? À medida que você, a partir daí, continua aumentando a temperatura, a sua solubilidade diminui. Então, essa primeira análise de coeficiente de solubilidade, eu acho que é fundamental para a gente se acostumar com tudo isso. Claro que nas outras páginas a gente vai continuar. Tranquilo? Até lá, grande abraço. Valeu!